Boas, hoje é mais um dia de fazer um vídeo e pensei fazer um vídeo sobre a PSP, a GNR, a segurança pública, né? Os agentes de segurança pública. E a minha opinião que eu tenho em relação à segurança pública em si não concordo. Como ela é, não concordo. Porque a segurança em si só pode ser realmente para ser segurança pública se for direcionada ao indivíduo, se for direcionada para o cidadão. E a segurança pública estar ao serviço do cidadão. E não é isso que se pode verificar, não é? Em Portugal e em todos os países. Todas as polícias em si estão mais ao serviço do Estado do que propriamente ao serviço do cidadão. E eu, para fazer este videozinho, pensei em embasar um pouco com história, a respeito de. Embasar um pouquinho com a história e onde eu fui pesquisar para enquadrar um pouquinho com fundamentos históricos, fui ao site da PSP e tem lá a história. Até vou pôr aqui o link no vídeo desse texto. É um bom texto, não é difícil de se ler. E esse texto em si, no próprio site da PSP, refuta a própria PSP, refuta realmente a direção que realmente a PSP atua, a PSP e a GNR atuam. Vou descrever um pouquinho o texto, não dá para descrever muito. Portanto, a PSP em si foi fundada, não foi propriamente a PSP, mas a primeira secção em si foi em 1386, que se chamavam os quadrilheiros. Os quadrilheiros em si, os quadrilheiros só foram em Lisboa, né? Só começaram em Lisboa, foram 20 quadrilheiros, está lá no texto da história da PSP. Foram 20 quadrilheiros. Os quadrilheiros em si eram destacados, selecionados pelo seu porte físico e eram obrigados a prestar esse serviço à população durante 3 anos, em que o quadrilheiro em si tinha a sua função do dia a dia, durante o dia, e durante a noite fazia rondas aos bairros e fazia ronda ao seu bairro. Durante 3 anos eram obrigados a fazer isso. Mas não tinham assim grande poder nem força, não podiam fazer praticamente nada. Mas, portanto, se isso começou em 1386, antes dessa data não existia nada em relação a que fosse direcionado à segurança pública. O que existia antes dessa data era em si o próprio Exército de Portugal, que o propósito era defender as fronteiras. Portanto, o indivíduo em si é que se tinha que proteger. Quando andavam em viagem, as pessoas, por exemplo, juntavam-se em grupos, não viajavam sozinhas, viajavam em grupo para se melhor se proteger. E as localidades e as aldeias os vizinhos protegiam-se uns aos outros. Quando o vizinho não estava, ficava o outro, olhava, e as pessoas protegiam-se umas às outras. Era assim antes dessa data. Portanto, e essa fase dos quadrilheiros durou até 1700, com alterações e pequenas coisas que nunca funcionaram, nunca deu em nada, mas basicamente durou até 1780 e não sei das quantas. Foi após o terremoto de Lisboa. Quando chegou o terremoto de Lisboa, o Marquês de Pombal, juntamente com a Dona. Acho que era a Dona Maria, já não sei. Com o Marquês de Pombal, decidiram que seria uma boa altura de
renovar, de fazermos legislação, regular tudo e realmente fazer uma secção de polícia. E foi aí que começou realmente a polícia, em 1770, o que era. Em si, com o pretexto da segurança pública, mas na realidade essas regulamentações e isso tudo foi nada mais de um pretexto para cobrar muitas multas para renovar, reconstruir Lisboa por causa do terremoto e mais poder para o rei e para o marquês. Porque a partir dessa data, 1770 e não sei das quantas, quando isso foi realmente fundado, só existia uma PSP, ainda não era bem não era esse nome, mas, e que realmente tinha muito poder. E a partir daí a população é que realmente entrou em medo. As pessoas tiveram que pôr grades nas portas, grades nas janelas, protegerem-se, porque quem falasse mal do Marquês de Pombal ou quem falasse mal do rei estava tramado. A polícia entrava lá e estava tudo feito ao bife. Pronto. Aí começou logo a PSP em si ao serviço do Estado e nunca ao serviço da população. Sempre foi para cobrar multas e cobrar mais impostos como pretexto de uma falsa segurança. As legislações sempre mudaram porque o descontentamento público era vário, e daí abriram novas agências, novos departamentos para dividir o poder. Mas nunca resultou, nunca funcionou, porque a lei, nunca conseguiram fazer uma lei que funcionasse. Isto está escrito no texto. É um bom texto, pode-se ler, não estou a inventar, realmente. Refuta a história da PSP, refuta a PSP. E novidade é dizer que agora estamos num bom padrão de PSP. Quer dizer, ao fim de, deixa lá ver, 700 anos, ao fim dos 700 anos, agora que sim. Agora no presente é que conseguimos alcançar uma boa lei. Se uma pessoa for ao ano 2020, em que pessoas eram multadas por comprar água, ou por beber uma cerveja, ou por estar na rua, uma pessoa começa a ver realmente, será que realmente essas novas leis são mesmo a PSP? Ainda não é mesmo a PSP do Marquês de Pombal. A PSP ainda é mesmo do Marquês de Pombal. Sempre teve ao serviço do Estado, em que o Estado é o pastor, os agentes são os cães de guarda, em que o pastor manda os cães para ali e o rebanho, que é a população, tem que andar à vontade do pastor. O cenário é esse. Portanto, a única forma da PSP ou da GNR funcionar é através do justnaturalismo. A PSP foi criada mesmo para o intuito da proteção civil, para proteger os indivíduos, para proteger a propriedade privada dos indivíduos. Portanto, a própria PSP em si não pode violar a propriedade privada. Portanto, o intuito da PSP é respeitar e fazer respeitar a propriedade privada. Portanto, alguém que viola a propriedade privada de outro, alguém que mate, que roube, que viole de toda a forma, pronto, que não seja algo consentido, é violação à propriedade privada, portanto é crime. E outra função da PSP é mediar conflitos. Seria assim mediar conflitos. Está ali uma rixa entre vizinhos, entre pessoas, está ali um desacato, é apaziguar e mediar. Se não der para mediar, vão para o tribunal.
vai-se para o tribunal, faz-se o processo, tribunal. Isso em si é uma verdadeira PSP ao serviço da população. Agora, vem o Estado, decreta uma nova treta qualquer da cabeça deles porque é preciso, e vai, e eles são obrigados a obedecer. Aquele novo decreto, fazer aquela... só estamos a cumprir ordens, como se dizia no nazismo. Portanto, por exemplo, quando se fala o Chega a querer dar mais força à PSP, dá-me medo, um certo receio de qual é que é a força que ele quer dar à PSP. É porque não sei se é mais força para o Estado ter mais força em si sobre o indivíduo, ou é dar mais força. É que ele nunca se explica. Dar mais força. A Iniciativa Liberal em si não fala nada em relação à segurança pública, por acaso não, é um ponto que não toca. Agora, em si, o que o André Ventura, o que o Chega havia de falar, era dos suicídios que acontecem na PSP e na GNR. Muitos agentes suicidam todos os anos. Porquê é que se suicidam tantos agentes e soldados todos os anos? Isso é que realmente se devia falar. E famílias ficam desamparadas porque a pessoa se suicidou que não aguentava. Dar força à PSP seria, na verdade, dar o direito ao agente, dar direito ao soldado de... Esqueci, não me lembro como é que aquilo se chama. De questionar, dar a liberdade de questionar aquela ordem e de não cumprir a ordem. Agora não me lembro como é que isso se chama de... Não me chama. Depois eu escrevo. Portanto, ter que obedecer ordens de uma forma que, sem poder contestar, sem poder argumentar que não quero seguir essa ordem, não obedeço a essa ordem, de não vou proibir ninguém de beber água a seguir, ou de vender água, ou não vou multar alguém, um camionista, de poder beber o seu cafezinho às 2 da manhã, como já foi em 2020, que o camionista não podia, numa estação de serviço, beber um café, tinha que andar sem café. É tudo cumprir essas ordens? Não. Portanto, eu não quero uma polícia submissa ao Estado, como guarda do Estado, e uma população amedrontada com uma polícia que, no momento dá-lhe a mão, no outro momento dá-lhe o cacetete, porque tem a ordem para lhe dar o cacetete e não a mão. Portanto, há que pensar bem qual é que é a função dos agentes da autoridade, se são bater na população ou se é respeitar e fazer respeitar a propriedade privada. Força, 13 minutos.